Tomada um. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, seja do celular, de casa ou de fora. Eu sou o PH do Camp. Eu sou Ariel, do Camp. E hoje estamos com uma convidada inédita, que é a Beatriz Paes. Prazer, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bora bater um papo. Bora. Bem, Beatriz, assim, como que foi seu início de carreira, assim, que você se identificou com uma área e falou, é isso que eu quero seguir para minha vida? Certo. O meu início de carreira, na verdade, ele foi meio tortinho, assim, porque eu comecei trabalhando no comércio. Mas eu trabalhava numa papelaria na frente da faculdade que eu queria cursar. Então, ali eu já comecei a ter uma proximidade com o que eu queria estudar. Depois dali eu entrei numa empresa de física, o que me aproximou de números e dados. E quando eu entro na faculdade, faço design digital, percebo que não é só criação, tem pesquisa, tem, enfim, planejamento, tem marketing dentro do design. E eu começo a sentir essa afinidade, eu vou me direcionando para essa carreira, eu começo nos meus estágios como diretora criativa, eu vou para social media e daí eu começo a entrar nesse mundo dos dados pelas redes sociais. Interessante. Você que falou tipo, da faculdade, como você sabia que era aquela faculdade que você queria fazer? Isso é engraçado. Na verdade, quando eu era criança, eu queria ser muitas coisas. Eu queria ser astronauta, eu queria ser bailarina, atriz, veterinária. Mas a minha mãe entrou tardiamente na faculdade e quando eu fui visitar ela no campus, eu entrei numa sala cheia de computadores. E isso, enfim, anos 2000, aquele computador quadradão, aquela coisa. E eu achei aquilo incrível. Nossa, dá pra estudar na frente do computador. Eu devia ter uns 8 anos na época. E daí ali eu senti, nossa, eu quero fazer design. Então, todo o meu ensino fundamental e ensino médio, eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Né, de eu quero fazer design. Eu tive um intervalo no meu ensino médio que eu cursei, sim, agroindústria, fiz um técnico de agroindústria junto com o ensino médio e aquele 1 ano eu fiquei, nossa, mas não é isso, eu quero design. Então, eu sempre fui estudando e querendo me direcionar realmente para essa área, assim. Foi assim que eu cheguei lá. O seu primeiro contato com o design seria na empresa que trabalhava muito com física, essas coisas, certo? Então, lá na verdade eu era uma assistente administrativa, que fazia relatorias e projetos de blindagem e coisas assim. Então eu trabalhava junto com físicos, com engenheiros e eu ficaria numa esfera mais administrativa. Mas como eu estava na faculdade, eu comecei a já querer botar as unhazinhas de fora ali, vou fazer os brindes da empresa, vou fazer as redes sociais, na época era só o Facebook, então vou fazer a capinha do Facebook, o post, não sei o quê. Então foi ali que eu comecei a me aproximar, mas ali realmente eu fiquei muito próxima de números e a ter um raciocínio lógico, assim, mais aguçadinho, não despertar tanto esse lado criativo. E daí quando eu vou para a área, né, de social intelligence, vou evoluindo ali, essa bagagem me é muito útil, assim, porque precisa desse discernimento, desse lado mais crítico, de olhar o número com atenção, enfim, fazer os cálculos ali, mesmo que esteja numa planilha do Excel, precisa desse olhar um pouco mais cuidadoso para ver se está botando a fórmula certa, o número está certinho, enfim. Como é pra você ter ficado tipo, no backstage, assim? Porque hoje em dia você trabalha mais na frente, entre aspas, assim, assumindo os projetos, essas coisas que você contou. Então, tipo, como era trabalhar por trás, assim, e depois ir também pra frente? É legal você ter noção de você movimenta a operação, então, né, ficar nos bastidores, que nem eu falava, né, eu fazia uma relatoria, eu acompanhava ali uma performance de uma campanha em redes sociais ou no digital, mas eu acho que esse lado de ir pra frente, ele me ensinou muito sobre outros pontos, então, como me comunicar, me posicionar melhor, me ensinou muito mais do que esse lado técnico dos bastidores, que enfim, precisava ser muito desenvolvido quando a gente está mais no início da carreira, a gente precisa ter mais essa base técnica, mas com o amadurecimento a gente precisa ir desenvolvendo habilidades comportamentais, né, entender sobre liderança, como se portar, como falar. Então, e sair do backstage, assim, fazer essa transição para posições, né, mais de liderança e agora empreender também, tem esse movimento de saber me posicionar, de
entender um propósito e como me portar para alcançar ele. Como você acredita que você tenha chegado ao ponto de virar e falar assim, eu quero participar do marketing, eu quero fazer essa área e é o que eu quero para mim, a faculdade de marketing, é isso? Na verdade foi muito orgânico assim que foi rolando essa minha transição, né? Foi realmente testando e não ficando na vontade de, eu queria ter feito isso. Então, num determinado momento, quando eu passei por agências de publicidade, mas não numa área criativa, sempre na área de dados. Num determinado momento eu me aproximo mais do marketing, quando eu vou para o corporativo, e eu fico na dúvida, nossa, mas é isso ou eu quero ser uma pessoa de dados? Então eu vou atrás da oportunidade de ser uma pessoa de dados numa área de produtos e entendo que, eu gosto de comunicação, eu gosto de entender reação do consumidor, como que eu vou entregar a melhor comunicação para ele, como que ele vai reagir e criar produtos de conteúdo, enfim, para criar essa conexão com as pessoas. Então foi muito orgânico, assim, foi testando e vendo, isso aqui não, isso aqui eu quero, vai para esse lado e não para o outro. É assim. Você comentou sobre o seu projeto na Natura, eu achei muito legal, achei muito interessante de verdade, gostei muito. E você comentou que as empresas, por mínimo que seja, entre aspas, o que elas estão fazendo é importante, demonstra que tem uma pessoa se interessando naquele conteúdo em si. Mas, e a empresa que, como a gente diz popularmente na comunidade queer, né, comunidade LGBT, a empresa, como identificar uma empresa que só quer um pick money? Isso é mais difícil, mas mesmo assim, falando daquela empresa que só quer o pick money, ela ainda é uma empresa que está se posicionando de alguma forma. A gente, enfim, às vezes a gente sai da faculdade ou, enfim, da escola e olha para o mercado de uma maneira muito idealista, né? Então, isso aqui, estão se aproveitando das causas. Sim, mas ao mesmo tempo também estão dando espaço. Então a gente tem que entender um pouco o jogo do mercado, sabe? Antes ter empresas que tenham esse pink money e que falem sobre causa e que abram espaço para se discutir sobre, do que ficar num silêncio total sobre isso, sabe? Então eu não gosto, eu particularmente não gosto, né, dessas, quando a gente vê que são posicionamentos mais por hype, por trend, do que por autenticidade e por desejo de inclusão, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito importante para abrir espaço em conversas, ainda mais porque são essas empresas que fazem o mercado girar, né? Empresas com dinheiro que vão fazer, enfim, comunicações grandes, que vão impactar mais pessoas e fazer as pessoas refletirem. Então, tem esses dois lados da balança, né? Não dá pra gente ficar só nessa visão utópica, né? De como as coisas deveriam ser. É porque a gente não viu uma utopia. Exato. Você enxerga isso? Exato. Bem, o que você acha que tipo, as empresas devem fazer para acabar com esse negócio de pick money, de tipo, querer pegar dinheiro por causa do público? E assim, como que você acha que isso termina? Eu não acho que isso termina. A gente teria que revisitar o nosso sistema como um todo, sabe? Então eu realmente não é querer ser assim realista, pessimista, mas eu acho que isso não tem um fim em si, sabe? O que eu acho, e enfim, eu acredito muito nisso, é que a gente tem que falar sim sobre diversidade, equidade, inclusão especialmente, porque não adianta você levantar uma bandeira de diversidade e botar pessoas dentro de um espaço e não fazer elas se sentirem parte, enfim, acolher as pessoas nos seus processos, né, de diversidade dentro do espaço corporativo. Eu acho que quando a gente fala de diversidade, infelizmente a gente tem que falar de bolso, tem que falar de dinheiro, então a diversidade, na minha visão, isso deveria ser assim, lei, sabe? Tipo, ok, você vai ter que ter esses perfis diversos na sua empresa, você vai ter que, ou você vai pagar uma multa, ou você vai ser taxado de alguma forma, ou você vai ter algum benefício por ter esse processo de inclusão, porque é assim que as coisas rodam, é em torno do dinheiro. Então, se essa é a forma da gente promover a diversidade, a inclusão, então que se tenha, né, enfim, caminhos para a gente fazer isso acontecer dentro do sistema que a gente está.
Então, eu não acho, infelizmente, que tenha um fim. Uma solução. Exato, assim, de imediato, como que a gente muda isso. O importante é realmente a gente falar mais, enfim, dos tempos pra cá a gente vem falando mais sobre diversidade, equidade e inclusão, mas, enfim, existem pessoas que estudam isso há 15, 20 anos, e só agora a gente está falando dessas siglas, né, e trazendo mais visibilidade para elas. Então, apesar de ser chato, né, e ser incômodo, a questão de pink money, de greenwashing, de várias outras coisas, a gente, pelo menos a gente está falando sobre temas que precisam ser tratados na nossa sociedade. Sim. Você comentou sobre ter uma lei, eu acho que na Inglaterra tem uma coisa assim, que toda pessoa tem que ter uma coisa, mas ela é isenta pra rainha, era pelo menos. Era uma coisa assim. Não lembro, mas acho que era uma coisa assim. Pelo que entendi, você não está em nenhuma empresa atualmente, né? Você está meio que autônoma, investindo no seu próprio negócio. Como você quer incluir essas pessoas diversas no seu próprio negócio? Tipo, começar. Primeiro eu preciso também dar lucro. Né? Então tem um processo assim, né? Começar esse empreendedorismo, ele exige muita organização e planejamento, né? Então estratégias de planejamento, onde eu quero chegar, com quem eu quero chegar. Primeiro com quem eu quero chegar comigo, né? Porque eu preciso ir abrindo esse espaço, eu preciso ter um lucro, eu preciso ter um retorno para mim, para eu conseguir investir na empresa e daí sim eu conseguir trazer pessoas comigo, sabe? Então, tenho uma ideia na minha cabeça de eu quero desenvolver pessoas, né? Eu quero trazer pessoas que estão realmente no início de jornada para poder contribuir. Eu sei que tem um ônus nisso, né? Que às vezes a gente quer contratar pessoa mais experiente para a gente conseguir ser mais ágil, né? Em entregas, em processos. Mas eu vejo isso como, assim, de grande valia, sabe? Quando eu precisava procurar de trabalho, eu fiquei só ali. Eu entrei primeiro pela porta do comércio, sabe? E às vezes você pode dar condições, trazer até mais diversidade, não só do eixo sudeste aqui, né? Pessoas de outras regiões, enfim, para atuarem junto e trazer, enfim, uma pluralidade de pensamentos, de culturas para a gente criar em conjunto. Preciso dar lucro, preciso crescer, preciso amadurecer negócio ainda, né? Eu estou muito embrionária, mas essa é a minha ideia, conseguir trazer mais pessoas para mentorar carreiras, conseguir trazer mais pessoas para a gente criar comunicação com estratégia, poder capacitar as pessoas, enfim, ter um espaço pro bono na minha agenda. Isso é uma coisa que eu prezo muito, sabe? Ter um espaço de contribuição, de retorno, sabe? Então, vocês, por exemplo, estão começando as suas carreiras, eu poder olhar para quem está começando a carreira e compartilhar um pouco da minha experiência com quem está começando. Então, ter essa brecha pro bono, eu acho que já vai ser a primeira forma de eu trazer mais pessoas comigo, né? Ok, não consigo contratar ainda, mas eu consigo já ter um espaço, porque o tempo, né, ele custa, então eu consigo ter uma brecha na minha agenda para reinvestir de alguma forma, sendo voluntária e ajudando pessoas. Legal, bora nessa, sabe? Tem várias formas de contribuir, mas eu ainda preciso entender, né, esses caminhos, porque a gente planeja uma coisa e às vezes veio a vida e, opa, não vamos virar do avesso. Eu sei que esse é o planejamento, essa é a sua meta, garota, a gente vai virar tudo do avesso. Então eu estou realmente me descobrindo nesse espaço de empreendedorismo. Assim. Certo, no início, com o pessoal que está assistindo a gente agora, como o pessoal que está assistindo a gente agora, eu queria que você falasse um pouco como que foi você sair do lugar que você morava para vir para São Paulo e entrar no seu primeiro trabalho, assim, não sei se foi o primeiro. Como é que foi isso para você? Certo. Minhas primeiras experiências profissionais foram em Pelotas mesmo. Eu estava numa agência grande lá, que a cabeça dela era aqui em São Paulo e a operação em Pelotas. Mas eu tive um pequeno passeio em São Paulo por conta dessa empresa e foi quando eu percebi que, uau, eu preciso vir morar aqui. Eu me apaixonei por São Paulo. E eu comecei a mandar currículos de uma maneira enlouquecida para capitais, porque eu entendi que Pelotas não era o lugar que eu queria seguir para me desenvolver profissionalmente. E foi quando me chamaram em São Paulo, naquela mesma semana me chamaram para Porto Alegre também, que é a capital do Rio Grande do Sul. Então, fui chamada para lá e eu vou para São Paulo. Só que o meu prazo para começar era uma semana. Então, a criatura que recém tinha terminado de montar o seu apartamento, estava vivendo a experiência de morar sozinha,
dá cachorro pra mãe, dá gato pra ex-namorado, distribui as coisas, dá a chave de casa pro meu pai, ó, cuidem das minhas coisas, minha vida toda em 2 malas, alguns livros numa mala, roupas na outra e vim para São Paulo e foi assim o começo, assim, foi bem desafiador, tem um choque cultural, né, enfim, o Rio Grande do Sul tem suas particularidades culturais e São Paulo carrega também algumas particularidades, como a escada rolante do metrô. Isso pra mim, assim, eu sempre fiquei do lado direito e eu não entendi o que eu tava fazendo de errado. Mas do lado direito tava certo, do lado esquerdo eu tava errado. Então, teve esse choque cultural, assim, pro começo. Mas eu acho que tudo vai virando aprendizado e amadurecimento, assim. Então, muita coisa que eu passei no meu âmbito pessoal, né, não falando assim, só com essa lente sobre carreira, mas muita coisa que eu passei no âmbito pessoal, de buscar um apartamento para morar, conhecer uma região, né, conviver com novos colegas de trabalho, com uma nova cultura, tudo isso me amadureceu muito para eu conseguir ir dando outros passos na minha carreira. Certo. Bem, então, como deu tempo agora, que é 40 minutos, a gente tem que finalizar. Foi muito bom o camp e falar sobre a Semana da Inclusão. Eu acho legal falar no final. Isso. Quando a gente terminar de falar, ó. Bem. Calma aí. 1, 2, 3. Calma aí. Tá gravando, mas depois não dá. Tá gravando, né? Pode. 1, 2, 3 e. Bem, dando seguimento aqui ao Podcamp, né? Como que foi essa fase de mudança, assim, da sua casa para São Paulo? O pessoal não viu a palestra que estava dando lá em cima, que foi maravilhosa, inclusive. Pode ir. Como que foi essa mudança? Nossa, foi corrida, né? Foi uma semana, bote sua vida em 2 malas e venha para São Paulo para começar a trabalhar. Eu não conhecia muito São Paulo, então para mim foi bem desafiador lidar com o choque cultural daqui. Né? Enfim, cidade enorme, eu nunca tinha andado de metrô na minha vida, por exemplo, né? Uma coisa que é super comum para quem é daqui, mas na minha cidade não tinha. Então, ter essa transição foi bem desafiadora para mim, né? Lidar com aqui o rapidinho do paulista é meia hora, e para mim meia hora eu cruzava a minha cidade de ponta a ponta. Então, essas questões, assim, essa adaptação com o ritmo de uma cidade nova, entender né, que eu não estava mais com a minha rede de apoio, que enfim, com 20 anos na minha cidade, né? E então tinha os amigos da escola, os amigos de faculdade, colegas de trabalho, família. E quando eu venho pra cá é tudo do zero. Então esse recomeço foi bem desafiador, e aprendendo, né? Quem você pode confiar, com quem você, né, pode se abrir no ambiente de trabalho, porque ali estavam as pessoas que eu ia me relacionar mais. Então, e achando esse terreno seguro para construir uma rede de apoio foi bem desafiador. Em relação com sua primeira empresa, assim, como é que foi sua primeira experiência no trabalho, no mercado? Como foi essa sensação? Porque a gente hoje em dia está passando por isso, né? Nós somos jovens, estamos aprendendo, e isso é importante. Eu tinha muita insegurança, isso é uma verdade, assim, eu tinha uma super necessidade de validação, de ter alguém próximo a mim me orientando, sabe? Falando, isso aqui tá certo, esse é o caminho. Então, na verdade, eu comecei, né, assim, ingresso no mercado, no comércio, mas falando de, ok, me formei, entro, né, como um estágio e tudo. Então, no estágio eu começo com direção de arte, e eu precisava muito de alguém ali me dando um suporte, sabe? Ok, é isso mesmo, agora refina. Não é assim que se faz. Então, esse foi meu início. Ao mesmo tempo foi muito emocionante receber meu primeiro pagamento e pensar, nossa, eu vou comprar muitas coisas. E eu, enfim, adorava ler, assim. Então, eu vou comprar muitos livros e não sei o que. E daí você recebe o salário. Opa, não, peraí, eu tenho que fazer as contas aqui, eu tenho que me organizar melhor. Então, em várias frentes, assim, foi desafiador, mas foi legal, assim, foi legal começar a ter esse contato com planejamento, com organização para minha vida pessoal. Então, essa foi uma das experiências, e daí tem a minha primeira experiência como CLT no mercado de publicidade, que também foi lá em Pelotas, mas era uma grande agência. E aquele lugar, eu lembro assim, de chegar lá com a perna tremendo, porque era uma agência grande,
E eu tive, enfim, uma super acolhida da equipe. Eu acho que isso também faz muita diferença, assim, você ter uma equipe bacana que, sabe, que te dá a mão e não, vamos junto. A gente não sabe, mas a gente vai resolver isso junto. Então isso faz muita diferença e acho que isso é legal da gente encontrar quando a gente está começando, encontrar esses pontos de apoio dentro da equipe, pessoas que a gente pode tirar dúvida, não que a gente vai ficar toda hora ali, né, cutucando, mas encontrar essas pessoas para a gente ter de referência mesmo, assim, pode nem ser da mesma área, mas eu gosto do jeito que aquela pessoa trabalha, eu quero me espelhar nela, então se aproximar, isso eu acho legal para quem está começando, assim, tá junto com a Didi. Aconteceu assim, quando você veio pra cá e começou do zero, né? Aconteceu de você estar no meio do caminho, aí do nada você parou assim, você ficou, não é isso que eu quero, aí você ficou meio perdida, aconteceu isso? Sim, porque nessa coisa de testar, né, então sai de agência de publicidade, vou pro corporativo, aí tô um pezinho no marketing, não, quero ir pra área de produtos, ali eu fiquei, putz, nossa, que burrada. Não era isso, não é essa área, essa área de dados que eu quero trabalhar com comunicação, com conteúdo. Então, eu fiquei 3 meses nessa empresa, né, como web analyst, mas eu aprendi bastante, né, dessa área mais técnica de dados e focada em produto, mas ali eu ficava todos os dias, eu ficava pensando, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe, enfim. Tem também as particularidades de ser uma mulher numa área de dados mais técnica, então tem alguns pontos, né, sensíveis ali, mas era muito uma questão de afinidade com o que eu estava fazendo. Mas também, se eu não testasse, eu não ia saber o que eu realmente queria. Então, me senti perdida, me achei depois e é isso. Isso vai acontecendo naturalmente no decorrer da caminhada. Certo. Você fez a FIAP, né, que é a Faculdade de Pelotas. Como foi esse preparamento para você entrar na faculdade, tanto no financeiro quanto no psicológico, porque tem que ter muito psicológico para esse tipo de coisa. Vou te fazer uma correção, porque lá em Pelotas é a UFPEL, lá é federal. Certo. Aí lá foi, enfim, ensino médio, estudando, eu não tive o perfil de fazer cursinho de vestibular, eu era bem nerd. Então, e eu gostava de estudar por conta, então eu não conseguia me adaptar com a dinâmica de cursinho, então eu peguei as apostilas do cursinho e eu estudava em casa para fazer né, o vestibular para federal, porque eu só tinha essa opção, né? Então, os meus pais me direcionaram, olha, é federal, né? Você vai ter que passar na faculdade pública, não tem, né? A gente não vai pagar a faculdade não, então eu prestei vestibular para a UFPEL e para a FURG, que é a faculdade de Rio Grande, né, do lado da minha cidade. E, enfim, acabei passando nas duas. Tinha também um processo que a UFPEL fazia para aproximar as pessoas do ensino médio a entrarem na faculdade. Então, todo final de ano, desde o primeiro ano do ensino médio, você fazia uma prova e ia somando pontuação para a hora do vestibular. Então, eu participei desse processo que era o PAV, Programa de Avaliação da Vida Escolar, e daí ia somando pontos, então isso também me ajudou a endereçar. Essa preparação foi realmente assim, olha, eu tinha um cronograma de estudos, então, ok, também eu estava na escola, de tarde era estudar, e ter ali as disciplinas. Mas aí falando da FIAP mesmo, que foi aqui em São Paulo, que é o MBA, ali precisou ter uma organização financeira, porque eu dividia o lugar que eu morava aqui, então, ok, tem que ter o dinheiro para pagar as contas, tem que ter o dinheiro do transporte, tem que ter a mensalidade da pós. Então, vão se somando, né, custos ali, além da questão da qualidade de vida. Então, organizar isso, eu fiz um financiamento para fazer o MBA, então pagar em parcelas menores por mais tempo. Então, precisou dessa organização para estudar. Essa foi a minha preparação para essa situação. Ter uma organização financeira. Eu comecei o MBA só quando eu migrei para o corporativo, porque daí o salário era melhor e daí eu consegui me organizar. Mas isso estava nas minhas metas. Eu quero fazer uma pós-graduação, mas eu precisava ter um salário X para conseguir bancar aluguel e despesas, né, cotidianas, mais no MBA. Assim, nesse caminho da faculdade que você estava cursando, você já olhou para alguém e falou, nossa, eu quero ser que nem essa pessoa. Eu acho o trabalho dela excelente, eu me inspiro muito nisso, eu me vejo nisso.
Sim, várias. Várias pessoas. Eu acho que a coisa mais legal é a Cita algumas pra gente gente. ir somando referências. Quando eu tava na faculdade, tem uma designer que também é a Bea, que é a Bea Fereter. E, enfim, ela fez uma das primeiras designers gráficas daqui do Brasil, mas que vai pra fora e faz capa de Rolling Stone, de Harper's Bazaar. E quando eu entro em contato com o livro dessa designer e eu começo a ver a forma como ela trabalhava e como ela trazia um olhar mais disruptivo, ali eu ficava assim, cara, eu quero ser designer pra fazer uma mudança, pra fazer algo assim. Tipo, ela trabalhava de certa forma com comunicação, com conteúdo, ela tinha que fazer uma diagramação legal. Então, ali foi aquele, né, assim, modelo, mas eu sempre me inspirei muito nos meus professores também. Então, na faculdade mesmo, eu tive duas professoras que pra mim foram muito marcantes, que foi a Helena, que dava aula de marketing e metodologia, que assim, era aula que todo mundo bocejava e eu ficava assim, os olhos brilhando. Porque eu sou uma pessoa metódica, eu descobri isso na vida adulta. E metodologia é isso, é você, né, determinar processos para realizar algo. Então é planejar mesmo. E eu achava aquilo incrível, e ela ia nos apresentando diversas formas, né, de, enfim, ter metodologias de pesquisa, de, enfim, inserir no mercado e diversas coisas. E a professora Gabriela Zago, que era uma mulher que falava de tecnologia, de usabilidade, então ela também trouxe, levou a cadeira, né, de design e redes sociais, e depois quando eu brilhei os olhos assim, nossa, é esse universo que eu quero entrar, falar de pesquisa, de dados, de comportamento. Então, eu sempre olhei muito para essas pessoas, assim, meus professores, e com o passar do tempo, olhando outros profissionais na área. Então, hoje tem a Beatriz Guarese, que fala de branding, enfim, faz acho que uns 5 anos que eu acompanho ela, que ela tem a newsletter, a Bia Grande. Eu acho que tem uma coisa meio narcisista, né? A gente ficar com as Bias, né? Mas não tenho culpa essas mulheres aí com esses nomes maravilhosos. Aí a Bia Grande, que foi uma das primeiras mulheres a falar de marketing de influência. E, enfim, tem a YouPix, que é a empresa dela, e da Rafa Lotto. Então, são perfis que eu acompanho. Aí, quando a gente fala mais de diversidade, equidade, inclusão, eu gosto muito de acompanhar a Luanda Vieira, que é uma jornalista. Ela também fala de carreira, sem romantizar isso, é incrível. A Ana Minuto, ela fala também de produtividade e, enfim, de gestão de tempo, de diversidade. Eu acho ela, assim... Ela é uma pessoa sensacional e com um humor, um alto astral maravilhoso. Tem a Vanderleia também, que fala de empreendedorismo, gente. Que fala de empreendedorismo. Então, isso também são conteúdos assim, que eu consumo e pessoas que eu me inspiro. E gosto de ter por perto, assim, que a gente vai, né, absorvendo assim, essa aura maravilhosa das pessoas. No meio desse percurso, assim, tirando sua família, teve pessoas assim à sua volta que tentavam te derrubar? Derrubar é uma palavra forte. Mas, enfim, né, a gente vai descobrindo algumas coisas aí no nosso caminho, à medida que a gente vai amadurecendo. Então, quando eu vim pra cá, eu tinha um namorado e teve um momento em que teve a pergunta crucial, ou eu ou São Paulo. E eu escolhi São Paulo do fundo do meu coração. Então, assim, tem esses momentos, assim, sabe, de... Tá, mas quem é a minha rede de apoio, sabe? Minha família, óbvio, sentia muita falta de mim, mas tinha essa coisa de como você expressa. Então, eles falavam assim, tem certeza que você não quer voltar? E isso não era um incentivo, tipo, era o jeito deles de dizer, a gente tá aqui pra você. Mas não era o incentivo, sabe? Isso parecia que às vezes me puxava do que me impulsionava. Mas eu acho que mais nesse começo, assim, no decorrer do tempo, enfim, a gente vai trabalhando no corporativo, em alguns momentos a gente vai se deparar com situações com a gente ou com outras pessoas dos jogos corporativos, né? Então, às vezes existe muita politicagem, aquela coisa de tem que bater meta, puxa tapete, não sei o quê. Acontece, infelizmente acontece, quando a gente está em cenários mais conservadores ou, enfim, dependendo do formato, da estrutura da empresa, né? Se é uma empresa que tem muita meta, assim, muito forte, sabe? Tem essa competição em vez de um clima de colaboração dentro do ambiente, isso acontece. Mas eu
confesso assim que eu acho que foi mais nesses momentos de, puxa, eu preciso de um apoio e eu não senti essas coisas do corporativo. A gente acontece, infelizmente, mas a gente vai meio que criando uma casca, uma resiliência e vai aprendendo a contornar. A gente consegue, depois que a gente passa por isso umas 2, 3 vezes, a gente consegue, opa, já vi esse padrão acontecendo, então deixa eu segurar aqui, deixa eu entender como que eu posso contornar, eu não vou cair nesse jogo. Então, acho que todos esses tombos assim no meio do caminho foram mais um processo para amadurecer também. Eu, enquanto profissional, aprendendo e amadurecendo, sabendo lidar com isso. Então, faz parte cair assim no meio do caminho, por conta também. Atualmente nas empresas que você trabalha, como que você aplica a diversidade e traz bem esse tema? Mais fácil falar das empresas que eu trabalhei, né? Então, dando voz, abrindo espaço. Eu acho que é muito isso, sabe? Teve alguns momentos que, olha, a gente vai ter que falar sobre esse tema, a gente precisa trazer esse tema. E daí como que você faz, né, para alguns temas terem visibilidade? Quando você, por exemplo, uma analista, né, ou tá, enfim, estágios iniciais de coordenação, traz dado para a mesa. No meu caso, enfim, para campanha de natura, foi vamos trazer dado para a mesa. Olha, a gente está vendo um movimento de que maquiagem é uma forma de se expressar, não só, né, para corrigir imperfeições. É uma questão que traz identidade, autenticidade. Então, traz a pesquisa, vamos fazer esse conteúdo, vamos, né, leva para o planejamento, desenvolve. Então, eu acho que trazendo dados para a mesa, trazendo, olha, isso aqui impacta. Quando a gente fala de diversidade, empresas contratar, né, pessoas diversas, fazer o teste do pescoço, ver diversidade ao nosso redor. A gente sabe que empresas que investem em diversidade, elas têm um faturamento melhor também. Então, eu acho que é mais assim, abrindo espaço, dando voz, apoiando também. Então, vamos botar a luz no prédio com as cores do arco-íris. Ok, uma pessoa deu ideia, nem adianta, não adianta sim, vamos falar mais sobre isso. Então, eu acho que é sendo insistente, resiliente e abrindo espaço, dando voz. Usar a minha voz para falar de causas que às vezes os outros não estão dispostos a ouvir pela boca de quem realmente é a persona. É isso. Certo, assim, como que é para você ver a área que você está agora, que você atua, trazendo o seu diferencial? Você se sente confortável no momento com que você trabalha? Como que você está fazendo o seu próprio MEI, né? No caso, você querendo montar uma empresa com sua imagem. Como que é isso? Isso é um processo, assim, acho terapia, meu povo. É um processo para você, eu acho que você empreender tem muito uma questão de autoconhecimento, né? Pessoal, profissional. Então, de reconhecer, ok, por que eu não estou me encaixando mais no mercado? Será que eu realmente não estou me encaixando no mercado? Eu quero me encaixar de uma outra forma nisso. Então, eu comecei a perceber, ok, tem várias coisas que eu vivi no corporativo que eu não estou de acordo. Tem várias bandeiras que o corporativo levanta, então, da produtividade acima de tudo, por exemplo, que eu discordo. Eu acho que a gente tem que ter saúde antes de qualquer coisa, sabe? E ter, enfim, espaços para a gente dialogar, para a gente, sabe, trazer novas ideias, insights. Então, isso são coisas que eu acredito. E em alguns espaços no corporativo, isso não, né? Às vezes nem existe, sabe? Às vezes só tem aquele ritmo frenético de produza, faça, não tem um tempo de, olha, a gente fez uma coisa legal, vamos bater palma. Então, eu precisei desse autoconhecimento pessoal e profissional de entender, ok, isso aqui não serve para mim desse jeito, mas se eu fizer de outra forma, com a expertise que eu tenho e eu conseguir ajudar mais pessoas, ok, isso faz sentido. Então, me botar nessa posição de empreender agora é muita terapia, sim, é muito processo de autoconhecimento, é muito entender para que lado eu quero levar a minha carreira, porque em muitos momentos da nossa vida, a gente deixa a carreira nos levar. Então, consegui uma vaga aqui, vou pra lá, não sei o que, vai migrando, porque realmente tem as contas para pagar, tem as coisas para fazer. Mas, em algum momento da nossa trajetória, a gente tem que pegar as rédeas da nossa carreira e, cara, é pra cá que eu quero ir, não pra lá.
Às vezes isso acontece porque a gente passa por, enfim, alguma questão de burnout, uma crise de ansiedade, algum descontentamento. Às vezes é realmente uma maturidade que chega antes para algumas pessoas e não, tipo, ok, fiquei aqui, mas não é esse tipo de empresa que eu quero trabalhar, não é esse setor. Então varia muito, mas eu acho que esse é o momento que eu estou pegando as rédeas da minha carreira e direcionando para uma coisa que eu acredito. E eu tenho muito isso de eu quero contribuir com o máximo possível de pessoas. Então é isso que eu busco hoje, com as mentorias, com as consultorias, então ajudar profissionais a se recolocarem no mercado, a se posicionarem, se projetarem melhor, assim como ajudar pequenas e médias empresas a terem uma comunicação com estratégia, sem ficar naquele sufoco de guru de marketing, de poste vários vídeos, faça muitos reels, muitos stories, a pessoa não consegue nem olhar a planilha financeira dela no fim do dia. Então, é mais para esse caminho assim, que eu acredito. Isso precisou de muito processo assim, interno para desenvolver. E assim, seguindo essa linha, foi daí que você parou para pensar e criar um grupo que daria oportunidades à marketing digital, que ajudaria outras pessoas que criam vagas como a sua? Foi assim que você... Foi um pouco por isso, mas eu estava num momento meio desencantada com a minha experiência no corporativo. E começou aquele movimento brutal de demissões em massa, que né, se deu uma maquiada e se chama de layoff. Mas nesse momento eu vi vários colegas de área, enfim, 30, 40 pessoas, muitas pessoas sendo desligadas a rodo das empresas. Só que no meu LinkedIn eu ainda via vagas. Ainda vinha recrutador falar comigo e eu ficava, cara, por que não estão chegando nas pessoas que estão precisando? O que está acontecendo? Então eu comecei eu criei esse grupo e comecei a compartilhar as vagas para que o que eu estava recebendo de informação eu pudesse compartilhar. E tem algumas práticas no mercado de marketing, enfim, tem a questão da pejotização do mercado, né, que tem a PJ para não ter tantos benefícios, não sei o que, tem isso. Mas como é que funciona a PJ? Pejotização é isso, eu sou uma MEI, eu sou uma prestadora de serviço para uma empresa. Só que o que acontece quando você é MEI e você não tem um vínculo empregatício, assim, com uma carteira de trabalho assinada? Você não tem benefícios, você não tem férias, você não tem plano de saúde. Então, fica assim, você tem que pagar a taxa da nota que você vai emitir, né? Você já costuma ter um desconto no seu salário que vai para o INSS e te dá uma garantia para uma aposentadoria, para um caso de afastamento. E no caso da pejotização, é você emitindo uma nota ali para a agência, para o empregador, enfim. E alguns dão benefícios, alguns remuneram férias, porque com essa pejotização ficou, mas né, a gente não vai conseguir pagar o CLT, porque tem vários encargos tributários, mas vamos dar um cartão vale alimentação ali Algumas empresas fazem isso, outras é totalmente, olha, esse é o seu salário e você se vira com isso, você vai emitir a nota, você que vai pagar seu plano de saúde e tudo mais. Então é como se sucateasse um pouco as relações empregatícias. Não é 100% ruim, não é 100% bom. A questão é que para o trabalhador é que fica essa coisa mais sensível de, às vezes, você topa até uma vaga com um salário menor para o CLT, para você ter alguns benefícios e você poder até estender eles, enfim, para sua família, tudo mais. Então, tem plano de saúde, eu posso botar meu filho, meu marido, enfim, quem quer que seja. Mas já com a pejotização é meio que cada um por si, Deus por todos. Então tem esse movimento no mercado e tem também tem essa pejotização e tem a questão que a gente fala que são as vagas absurdas. Então, às vezes a gente vê uma pessoa, um aprendiz, um assistente, mas ele tem que ter experiência mínima de 5 anos. Tem que saber, ok, a gente está contratando no social media, mas ele tem que editar vídeo, fazer redação, fazer post, publicar, gerenciar, responder, fazer relatório. E daí ali você já tem vários profissionais, tipo, tem 5 cadeiras em uma só. Então, meio que foi se sucateando, sabe, o marketing. E quando eu começo esse grupo, eu só vou compartilhar o que eu aceitaria para mim. Então, tudo bem, pode até ter uma outra vaga PJ, mas eu não vou compartilhar vagas absurdas, eu vou focar também em pessoas que estão começando e buscar vagas que realmente são júniores, né, e que não ficam cobrando esse absurdo de experiência para quem está começando, assim como eu também vou olhar para vagas sêniores, mas que não vão ser abusivas, porque é uma pessoa com mais experiência, mas isso não significa que ela tem que ter, enfim, saber tudo de todas as áreas da publicidade. Então,
eu busco vagas mais sensatas para compartilhar ali. E com as trocas com as pessoas ali do grupo, eu fui identificando algumas dores e, enfim, alguns espaços, assim, de atuação. As pessoas tinham algumas dificuldades na elaboração de currículos, LinkedIn e tudo mais, então eu já fui atuando ali para mentorar essas pessoas, para elas conseguirem se recolocar no mercado de uma forma mais estratégica. Assim, para alguém jovem, assim, que queira seguir o mesmo caminho que o seu, qual conselho você dá? Não vai dar para fazer o mesmo caminho. Começamos por aí. Cada caminho, cada trajetória é única. Mas eu diria que tem que estudar bastante. Assim. Isso é uma coisa que eu nunca parei. Eu posso não ter seguido no meio de pesquisa, no meio acadêmico, mas eu sempre busquei, enfim, ir para uma palestra, ir para algum evento gratuito que fosse, mas ouvir outros profissionais, fortalecer a rede de contatos profissional. Então, o famoso networking, ele é muito importante, né? Eu diria que isso ajuda a movimentar bastante a carreira, ajuda bastante a gente ter outras percepções e traçando o nosso caminho, à medida que a gente conhece mais pessoas com experiências diversas. Mas acho que estudar é o conselho, assim. Curso curto, que seja, não, mas eu quero um mestrado e fazer uma pesquisa. Ok, a escolha de cada um, mas é se manter ativo, sempre se reciclando, porque o mercado, enfim, há 2 anos atrás, por exemplo, a gente não falava de chat GPT. E hoje a gente mal consegue elaborar alguma pesquisa sem passar por um prompt, alguma coisa. Então, eu acho importante, assim, as pessoas estarem sempre buscando se atualizar e entender o que está acontecendo, não só dentro da sua área, porque encontrar referência também é olhar para o mundo lá fora. Então, é não ficar numa bolha, sabe? Ok, antes mesmo de eu começar a empreender, eu já estava indo em feiras de empreendedorismo porque eu queria conhecer perfis diferentes dos meus. Então, eu acho que é muito isso, é furar a bolha, sabe? Acho que isso me ajudou bastante também aí, abrindo um espaço para mim nessa área de dados e conteúdo. Querer fora só do que tinha ali nos escopos de sempre. Você citou os prompts da inteligência artificial e o ChatGPT até mesmo. Você acha que isso vai influenciar muito no mercado de trabalho para marketing atualmente? Já influencia. Enfim, a gente já tem várias ferramentas, né, que usam inteligência artificial. Bom, a gente vê desde o recrutamento e seleção, né, passam por inteligências artificiais os currículos antes deles chegarem, né, numa pessoa, quando a gente cadastra em plataformas como o Gup, o Cap e tudo mais. Mas no marketing, sim, a gente já é usado para criação, existem prompts que nos ajudam, né, a desenvolver, eu quero fazer um post envolvente, uma coisa assim. Você pode consultar, mas eu acho que o que é importante em relação à inteligência artificial é ver isso como mais uma ferramenta e não como algo que substitui o pensamento crítico, o lado analítico do profissional. Isso é uma coisa que, quando veio à tona, todo mundo, ai meu Deus, vão acabar as profissões. E, tipo, é uma inteligência, a gente que está treinando ela, a gente que está dando condições para ela. Quem se mantém com consciência é a gente, então é isso que faz a diferença no mercado. A diferença é, no caso, a humanização, né? Porque é a pessoa física ali, trabalhando, pensando e agindo. Exato. Que traz também a diversidade, abrange o tema da semana aqui, da igualdade. Incrível. Bem, continuando. Assim, tipo, chegando no marketing, como que foi atuar nas empresas atuais não, porque você não está trabalhando nenhuma agora, atualmente, mas nas empresas passadas que você participou aí, como é que foi para você essa experiência? Cada empresa tem um estilo de trabalho, tem um perfil, é como a gente lidar com pessoas mesmo. Então, você vai ter um jeito de falar, a Mari vai ter outro, a Vanderlei vai ter outro. Então, passar por empresas é como lidar com uma super pessoa, você está dentro dela. E daí aquela super pessoa, ela vai ter as suas características, as suas condutas, né, os seus direcionais de conduta. Eu passei por uma fintech, num núcleo de marketing, mas num lado mais de dados. E lá tinha essa questão da horizontalidade dos cargos, então o gerente sentava na mesma mesa que a gente, tinha uma maior fluidez nos processos, o time de criação era muito receptivo ao time de dados, o que é muito raro. Então, ali foi um lugar diferente de trabalhar.
Em agências a gente já vê as coisas mais setorizadas, então é a área de Business Intelligence, que trabalha com dados, é a área de mídia, que faz campanhas, é a área de criação. Então as coisas já são bem mais setorizadas e distintas. Cada lugar tem essas particularidades. Em outras empresas a gente trabalha com o que a gente chama de squads, que é, olha, tem esse projeto, então a gente vai montar um time. Que profissionais da equipe a gente precisa? Precisa de uma pessoa de dados, uma pessoa de redação, uma pessoa de roteiro, papapá. E daí a gente junta, faz aquele projeto e entrega ele, formando esse mini time dentro de uma equipe grande. Então, cada empresa, né, tem a sua particularidade. Eu acho que o mais legal foi realmente quando eu migrei, saí de agência para o corporativo, porque no corporativo eu senti essa fluidez do processo. Na agência eu fazia parte de um setor, né? Então eu ficava na área de Business Intelligence, ou Data Intelligence, enfim. E ali era só o time de dados que ficava sentado próximo e nossas conversas eram só em torno de queries e dúvidas e tudo mais. E quando eu vou para o corporativo, toda a equipe de marketing na mesma mesa. Então, é o cara do design, é a menina da redação, é o garoto de mídia, todo mundo junto, trocando ideia, com o objetivo de fazer a empresa, né, enfim, obter seus resultados, bater suas metas. Então, acho que essa é a diferença, assim, né, maior ali entre agência e corporativo. Certo. Então, assim, vai ser outro corte rápido ou vai ser finalizar? Certo. Então, para finalizar agora, a gente quer falar um pouquinho sobre o Camp, né? Falar sobre o sistema de inclusão, que é interessante a gente falar um pouco sobre nosso curso, que ele trabalha com inserção do jovem no mercado de trabalho e ele mostra bem as oficinas também de ideias. Pode cortar, por favor? Terceiro take. Bem, continuando aqui, vamos falar sobre o Camp agora, que é Sistema de Inclusão de Jovem no Mercado de Trabalho. Se você é jovem de 15 a 21 anos, venha para cá para participar do nosso Sistema de Inclusão de Jovens no Mercado de Trabalho, que é super interessante. Temos a inscrição, está aberta já para o próximo quadrimestre, né? E você pode abrir o site do Camp ou ir no próprio Instagram, @CampJabaquara, e perguntar por lá. Bem, é isso. Pode Camp. Vai, vamos lá no final. Vou fazer de novo. Vai de novo. É que eu tô meio confuso essa parte. Vai lá, vai dar muito na hora. 1, 2, 3. Calma, não, deixa eu olhar uma foto. Ela veio. Vai lá, tela. Se quiser, Take 4. Pode, Camp. pode. Pode, Camp. Pode. Gente, aqui é a professora Vanderleia. Bom, só para lembrar vocês, o Inclui Camp, que é a nossa semana de diversidade, acontece do dia 11 a 15 de dezembro. Participem. Olhem nas redes sociais e do nosso @ do Instagram, Camp Jabaquara, que lá nós vamos divulgar os nossos podcasts. Bom, uma outra coisa muito importante é ficar de olho na inscrição. Ano que vem temos mais aí um curso de formação. Venha participar, venha fazer parte do Camp Jabaquara. Siga também nossas redes sociais e veja o nosso site que tem todas as informações, campjabaquara.org.br. Mas não pode Camp mais uma vez? Pode, Camp? Pode. Take extra. Qual outra iniciativa voluntária você participa? Então, além de ter criado o Entre Empregos, enquanto eu estava ali desenvolvendo o grupo e compartilhando vagas, eu me deparei com algumas situações. Então, as pessoas vinham falar comigo e me indica uma vaga específica, me ajuda com determinada situação, até que eu me deparei com uma situação de uma menina que ela veio me pedir ajuda de vaga, indicação de vagas, e com o decorrer do tempo ela foi abrindo que ela passou uma situação de violência doméstica,
e procurei em outros grupos como que eu poderia ajudar ela e encontrei as Justiceiras. As Justiceiras é um projeto voluntário da advogada Gabriela Mansur e são mulheres atendendo e ajudando mulheres em todo o Brasil e fora do Brasil também, mulheres que passam por situação de violência doméstica, abuso. Então, qualquer pessoa pode se candidatar a ser voluntária, tem uma rede de apoio muito forte. Então, eu atuo como gerenciadora de grupos, enfim, a gente monta equipes para cada caso. As vítimas, elas preenchem um formulário sinalizando, ou a vítima ou alguém que conhece a vítima preenche o formulário falando, né, olha, conheço alguém que está passando por uma situação de violência, conheço alguém que está precisando de ajuda, está com dificuldade para acessar a guarda dos filhos, alguma coisa assim, né, ou passou por uma situação de abuso, precisa de um amparo psicológico. Então, se estrutura uma equipe, se montam grupos e eu atuo dentro desses grupos ali, oi, pessoa advogada, oi, pessoa psicóloga, ou às vezes não tem algum profissional, a gente sinaliza para as diretoras a nível nacional, olha, a gente precisa de uma psicóloga nesse grupo, a gente precisa de uma assistente social, e daí elas vão disponibilizando esses profissionais para ajudarem no atendimento à vítima. Então, a gente tem vários casos, né? A gente trabalha todos eles com extrema confidencialidade e com muito respeito às vítimas, buscando dar melhor orientação para elas, indicando os fóruns mais próximos, os postos de saúde, dando amparo psicológico, direcionando elas em como elas podem, né, receber essa ajuda num lugar mais próximo. Então, a gente atende realmente a nível nacional, são casos diversos. Eu não faço interface com a vítima, eu acho, enfim, é um tema muito sensível, violência contra a mulher, e eu fico mais dentro ali da esfera do grupo, realmente gerenciando, acompanhando, como se fosse uma gerente de projetos de determinados atendimentos que são direcionados para mim. Então, tem semanas que eu tenho 4, 5 grupos, tem semanas que são só 3 grupos, e todos esses grupos eles se formam no WhatsApp, e o atendimento se dá no WhatsApp, a gente desenvolve, né, a gente pede uma senha, um código para falar com a vítima, para ela poder conversar com a gente sem, né, estar próxima do abusador, da pessoa que violenta ela. Então, essa é outra iniciativa e que eu recomendo demais, que qualquer outra mulher pode participar, pode entrar, pode atuar como gerenciadora, se tiver, né, enfim, pessoas, né, já formadas em psicologia, ciência social, em direito, que estejam assistindo a oficina de ideias, então elas podem também se candidatar e podem ajudar também mais mulheres. Bem, muito obrigado pela sua participação. Acredito que o público também seja contente por tudo que você tem vindo a falar pra gente e por ter abrido um tempinho aberto um tempinho do seu horário para poder vir falar com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigada pelo convite e precisando, estou sempre à disposição do Campo de Jabaquara. Obrigada.